Olá, estou aqui para conversar com você sobre pensão alimentícia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui então para conversar um pouco sobre esse assunto muito importante em direito de família, que é a pensão alimentícia. Qual é o direito, que o seu filho tem aí de receber a pensão alimentícia? Eu recebo no escritório muitas dúvidas sobre pensão alimentícia. Então, eu estou aqui para esclarecer um pouco esse assunto muito importante. Eu vou olhar algumas vezes aqui para o lado, porque eu tenho o meu roteiro aqui para conversarmos um pouquinho sobre esse assunto. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sara Morandi, sou advogada no nicho aí de direito de família. Atuamos em todo o território brasileiro e a dúvida que mais recebemos aqui no escritório é sobre os direitos aí da criança no recebimento da pensão alimentícia. Então, o que a pensão alimentícia garante? Ela garante que os filhos recebam um apoio financeiro de ambos os pais. Esse assunto é muito importante, por quê? Porque as dúvidas surgem quando o pai precisa fornecer os alimentos, ele fornece os alimentos para o filho, porém a mãe também tem que ter a contrapartida. Pensem quando o casal estava morando aí junto, quando o casamento ainda existia, por exemplo, quando existia o vínculo familiar. O pai arcava com 50% e a mãe com 50%. Agora, teve a separação desses pais. Porém, os mesmos 50% de cada genitor precisa continuar a existir para manter aí, a subsistência e as necessidades do filho. Isso é muito importante. Então, o pai sim vai custear, se a mãe ficar na guarda do filho e da filha, vai custear aí a pensão alimentícia, e nós já vamos conversar um pouco sobre como que é feito aí essa estipulação da pensão, mas a mãe também tem que arcar com aqueles outros 50%, fechando assim os 100%. Então, se o pai, hipoteticamente, fornecer R$400 de pensão, a mãe entra em contrapartida com os outros 400. Isso contando na alimentação, nos vestuários e tudo mais, certo? Nesse sentido, então, é possível fazer, por dois vieses, aí o judiciário permite que se faça. Pelo viés judicial, que é o mais comum, em que a mãe entra aí com o pedido de alimentos para este filho ou esta filha, e também pelo viés do acordo extrajudicial. É possível que os genitores, e aqui no escritório temos muitas demandas nesse sentido, onde eles entram em consenso quanto os alimentos, as convivências e tudo mais. Então, é possível sim fazer um acordo de valores, de pagamento e de convivência desses alimentos. Porém, o que mais nós temos no Brasil é a judicialização dos alimentos, ou seja, se entra com uma ação judicial aí, cobrando os alimentos para os filhos. E, Sara, como que se aplica, essa cobrança de alimentos? Essa cobrança de alimentos, ela leva em consideração dois fatores. O fator da condição daquele genitor e o fator também da necessidade daquele filho. Tudo isso, é comprovado documentalmente no processo, porém, se o genitor não tem uma condição tão abarcada assim, os alimentos vão ser, concedidos ali, designados pelo juiz proporcionalmente ao ganho daquele genitor. Porém, há toda uma análise, todo um estudo, a ser feito nesse sentido para a concessão dos alimentos. Os alimentos são só para menores? Não. É possível em casos de divórcio, nós temos casos assim também, em que é possível pedir alimentos provisórios daquela mulher que se divorcia e necessita dos alimentos, porque pensa você, uma pessoa que ficou, abdicou da sua vida profissional e ficou aí 30 anos se dedicando para o lar, criando os filhos, enfim, fazendo toda essa parte.
Pensa você que essa mãe, né, essa dona do lar, ela agora tem que ser inserida no mercado de trabalho, enfim, e ela tem sim o direito de pedir alimentos provisórios, tá? Para esse ex-companheiro, né, pelo tempo aí que necessitar elas, né, voltar aí para o mercado de trabalho. Agora, voltando um pouquinho à pensão alimentícia dos filhos, que é o que mais a gente recebe aqui. Como a gente viu, ambos os pais têm o dever de contribuir. Então, as despesas aí dos alimentos, ela abarca a alimentação, ela abarca o lazer, o vestuário e também as despesas extraordinárias. O que seriam essas despesas extraordinárias, Sara? Essas despesas extraordinárias são saúde, um exame médico, por exemplo, tá? Abarca despesa extraordinária. Então, tudo aquilo que não for dos alimentos, que for para a parte de gastos com o filho, como odontologia, por exemplo, um plano de saúde, é abarcado como despesa extraordinária, tá? Lembrando que não se pode usar de má fé e colocar tudo como despesa extraordinária. Não é tudo que entra como despesa extraordinária. Há alguns requisitos a se seguir, mas sim pode-se se pedir, além dos alimentos, 50% das despesas extraordinárias, tá? É permitido hoje no judiciário que se peça essa quantia aí em despesas extraordinárias, que sim é para cobrir aí necessidades que o filho eventualmente possa ter. A nossa jurisprudência é bem pacífica nesse sentido, tá? Dos alimentos. E vamos ver aqui. Não sei se vocês têm alguma dúvida quanto aos alimentos nesse sentido. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem compartilhar aqui conosco. Na medida do possível, nós vamos retornando para vocês. E deixei aqui também o WhatsApp do escritório, se vocês precisarem de alguma orientação específica, que não seja esse assunto aqui da live, nós estamos à disposição também. Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos um pouco aí da pensão alimentícia. E nas próximas lives, nós traremos outros assuntos muito pertinentes, né, aos cuidados aí dos filhos, aos cuidados das crianças, aí tudo que é relacionado a este mundo aí do direito de família.